Oi, pessoas! Sejam bem-vindos ao terceiro episódio do nosso podcast. Eu sou Kézia Lawane. Eu sou Tânia Maria. E eu sou Natália Oliveira. E hoje trouxemos aqui para vocês um assunto que tem se tornado um grande desafio para a nossa sociedade, né? Que é a desigualdade social. Que, basicamente, a desigualdade social ela é a diferença entre os grupos sociais no acesso e distribuição de recursos, oportunidades e que vai gerando uma exclusão social e principalmente afetando esses grupos minoritários, que vai gerando a marginalização, a criminalização e por aí vai afetando esses grupos minoritários que se tornam em desvantagens. Então, Tânia, como Kézia falou, existem vários fatores, causas e consequências da desigualdade social. Uma dessas causas é a educação desigual, a falta de políticas públicas efetivas e os fatores históricos e da colonização. Bom, no nosso estado, a educação é bem desigual. Demais. Pelo fato que tem várias mães, pais responsáveis que não conseguem matricular seu filho em uma escola. Não é boa, é boa e também pode ser ruim, como no estado tem várias. Então, Kézia, você já passou por algum momento assim? Então, quanto à educação, né, que você acabou de falar, no início desse ano eu pude vivenciar a experiência de uma escola estadual que eu estudei aqui no início desse ano durante um período, né, que eu não terminei lá porque, meu Deus, mas que eu podia vivenciar isso e ver de perto muitos casos de pessoas que chegavam a ser casos, assim, pra gente até engraçado, né, mas eu digo que isso, na verdade, é trágico ver uma realidade tão diferente da nossa. E nesse caso, nessa escola que eu estava estudando, eu pude vivenciar isso, ver relatos de pessoas da minha sala me falando que iam para a escola de tototó, que isso pra gente é coisa de anos atrás, o que os meus avós vivenciavam. E eu pude ver isso, pessoas que conviviam comigo relatando sobre isso e que a gente vê que essa desigualdade social ainda é atual e está por todo lugar, por todo grupo. Então, Kézia, eu também já vivi de perto, entendeu? Porque tem uma escola aqui no estado que eu pensei uma escola, nossa, é uma escola de alta qualidade, que o ensino é maravilhoso, mas na verdade não era. Era uma escola que faltava professor, a carga horária era mínima. Às vezes não, né? Normalmente a gente ficava no pátio por causa que a escola não dava o suporte. A carga horária, né? Não supria também a carga horária dos alunos e dos professores. Faltava muito professor. E também a gente almoçava, lanchava no pátio da escola por causa que a escola não deixava a gente entrar dentro de uma sala de aula, que é o básico que todo aluno deveria ter. Porque não tinha aula. Porque não tinha aula e porque não deixaram. E quanto a isso que você citou sobre que achava que a escola era maravilhosa, isso só afirma que a gente necessita de políticas públicas efetivas. Exatamente. Porque eles passam a imagem de cumprimento de lei, cumprimento que os recursos estão sendo usados de forma correta, mas não é isso que a gente vê e vivencia, né? Sobre isso que vocês falaram também, eu lembrei que atualmente, né, minha mãe estava procurando alguma escola assim para minha irmã, para matricular ela, estadual, né? Sim. Mas ela não conseguiu achar porque a demanda estava muito alta, assim, muita gente querendo matricular. E assim, né, ela já estava procurando uma pública, né, porque não tinha condições de pagar uma particular, né? Mas aí, como ela não achou, ela teve que colocar em uma particular e já teve que tirar de algumas coisas, né, que a gente ia usar o dinheiro, né? E também sobre isso que vocês duas estavam falando, né, vem trazendo consequências também, né? Muitas consequências. A desigualdade social, ela traz bastante consequências, porque, tipo, como já dito antes, né, a desigualdade social, ela é nada mais, nada menos que a diferença de convívio de indivíduos do mesmo ambiente, né? Então, uma das consequências que ela traz é a pobreza, né? E a pobreza extrema, né? Que é tipo a miséria.
Então, basicamente, a pessoa não ter recursos financeiros para comprar bens essenciais, como roupa, remédio, comida, né, alimentos, Coisas básicas água, que todo coisas mundo precisa. básicas para viver, né, para sobrevivência, né. Ela tem também a fome, etc, né. Então, outra consequência também é a violência e a criminalidade, porque a violência e a criminalidade, ela está muito ligada à desigualdade social, né? Porque geralmente as pessoas que são afetadas por isso, né? Elas se sentem muito injustiçadas, né? Não, isso é verdade. Realmente, elas se sentem injustiçadas e também às vezes por falta de oportunidade também. De emprego. Exatamente. E também porque também para elas às vezes é uma forma de expressão, né? Do que elas estão sentindo, né? De descontentamento por estarem passando por aquilo. Então elas acabam indo para esse caminho, né? Ilícito, né? Muitas pessoas também se sentem, né? Muito mal, assim, por estarem passando por E essa que vai situação. encaminhando para criminalização, a marginalização. É. E isso é muito triste, porque eu não falo geralmente, mas assim, isso é real, é certo, de que os grupos que são mais afetados, infelizmente, são os Infelizmente. grupos minoritários. Não só de raça, mas como de gênero também. Exatamente. Isso é um assunto muito recorrente. E como você falou sobre questão de criminalização, atualmente teve um caso aqui em Sergipe, que foi de um jovem de 25 anos, eu acho que passou por No jornal. né, inúmeros jornais, que foi sobre o caso de um jovem, não sei se pode citar aqui o nome, mas de um jovem que ele tinha ido na conveniência comprar algumas coisas e na hora que ele estava saindo, tinha uns policiais daqui de Sergipe em um posto abastecendo algumas motos e daí eles citaram que esse jovem que estava saindo do posto de conveniência fez uma simulação que iria sacar uma arma. E por isso, como defesa dos policiais, assim foi dito por eles, né? Eles atiraram primeiro. E aí rolou toda uma investigação, né? A família exigiu. Mas vocês sabem, né? Que quando envolve pessoas negras e de baixas condições, infelizmente é caso perdido. A minoria É mais nem uma vida vence. tirada, é mais algo que não dá em nada, infelizmente. Geralmente a gente sempre escuta mesmo que por defesa, né? Eles sacaram primeiro a arma e atiraram. E Mas é o sempre que a nesses gente- casos. Sempre isso. E nada foi feito, policiais não foram condenados, infelizmente. E nem vai ser, né? Por causa nem que é vai uma ser, pessoa foi por da isso. minoria. Se fosse da Exatamente. elite brasileira, como já sabemos, algo seria feito. Mas como é da minoria, jamais vão fazer. nada Mesmo que a feito, pessoa sempre busque, né? isso. A justiça, advogados, nunca Caros. vão dar aquela, né? Assistência. moral, né? Aquela assistência, E assim. por mais que ainda haja defensores públicos, nunca é de forma eficaz, infelizmente. Isso mostra, como eu falei mais uma vez, a deficiência que a gente tem de políticas efetivas aqui no nosso estado, no Brasil como um todo, né? E isso de fato é triste, porque cada vez mais isso vai se agravando e vai sofrendo com isso. Inclusive, a gente fala muito sobre questões de criminalização de pessoas negras, raças, enfim, mas pouco é falado sobre gênero, né? Verdade. No realmente. grupo LGBTQIA+, que inclusive agora a gente tem a presença de, se eu não me engano, acho que ela é vereadora, Linda Brasil, né? Vereadora Que daqui eu do acho estado. isso muito importante, de ter alguém lá para poder lutar por quem não tem voz, né? Exatamente. Então, Tânia, você já sofreu alguma discriminação racial ou social aqui no estado ou em outro lugar? Rapaz, Você como mulher preta, eu acho que é interessante trazer um importante. relato. sim, assim, infelizmente a discriminação racial, né? Na vida de uma pessoa negra é inevitável, né? Tipo, verdade. você sempre vai passar. Em qualquer lugar, desde pequeno até você na pode escola ser até- rejeitado. real. Tipo assim, na minha família mesmo, já teve casos assim de rejeição porque a pessoa era negra, assim, mas é mais distante. Mas Sim. eu já passei muito, já passei por muito bullying, racismo, principalmente na época da escola, né? Porque assim, geralmente o racismo, o bullying, ele é defendido, né? Assim, quando vai buscar por ajuda, porque era criança. Mas tipo, se você parar para pensar, quando a criança faz aquilo é porque ela já traz aqueles ensinamentos de casa, né? Então, quando eu era menor, quando eu era pequena, sempre me chamavam de cabelo de bombril,
chocolate. E que antigamente etc. era levado tudo como Uma uma brincadeira. que a criança não sabia o que estava falando, mas na Exatamente. verdade sempre sabia. E que mesmo, é daí onde já vem sobre o que ela falou, sobre o que a Natália falou sobre a colonização, que é aquele racismo estrutural, né? E já que vem bem da onde a gente... Até hoje, mesmo hoje em dia, eu creio que eu, até vocês, praticaram alguma forma de racismo, mesmo que sem perceber, entre aspas, porque é isso exatamente que é o racismo estrutural. É porque a gente já vem de uma geração que acha que é uma brincadeira, mas na verdade não é uma brincadeira, Não é uma é a brincadeira, realidade não de é várias uma brincadeira. pessoas. A começa também, né? Quando eles brincam na frente da professora, né? Brincam. E ela não faz nada, né? Então, assim, naquele momento você... Sem generalizar, né? risada, Porque... dá casos risada, e mas casos. depois, quando você cresce, que você vai perceber que aquilo não era legal, né? Que, na verdade, poxa, eu passei por uma situação, assim, bem horrível, né? Então, realmente... E você pode trazer algum relato de que você já passou? Rapaz, atualmente também eu já passei, assim, várias vezes. Passo até hoje, inclusive. Que eu fui numa loja, assim, com uma amiga minha, também negra, e a gente foi lá, a gente tava voltando da escola e a gente foi procurar alguma coisa para lanchar nessa loja. E assim, a gente tava com a roupa da escola normal, só que um pouco desleixada, né? Tava de sandália. É, isso mesmo. Aí tinha uma segurança na loja que, inclusive, eu acho que ela era negra também, não lembro. Mas ela ficou a loja toda, desde o momento que a gente entrou até o final, perseguindo a gente. A gente olhava uma coisa, eu olhava pro final do corredor, ela tava lá, assim. E deixa eu te perguntar, se fosse outra pessoa, do mesmo jeito, só que branca, você acha que ele ia fazer isso com ela? Inclusive, falando nisso, tinha uma mulher loira, branca, do nosso lado, com um carrinho. Ela passava pra lá e pra cá e ele não olhava. Mas a gente, ela, né, não olhava. Mas a gente ia pra lá, pra outra Passava prateleira, ela e ia olhava. junto. Quase que eu perguntava, mulher, o que foi? Hoje em dia, normalmente a gente ri dessas situações, mas o quão grave é, né? Porque nada aconteceu com você. Mas em muitos casos, infelizmente, custa a vida, como eu falei no caso anterior. E falando um pouco sobre isso, como você tem lidado em casos como esse? Assim, eu cresci aprendendo que a minha cor não é um problema. Então, que Perfeito. eu não sou feia porque a minha cor é diferente da sua. Porque assim, se Não é você muito parar pra diferente, pensar... não. Se você parar pra pensar, a alma não tem cor. Então, não tem por que você ter racismo. Então, eu sempre cresci com o ensinamento bom dos meus pais, né? Que a minha cor não é um problema. Então, quando eu via isso, eu não levava pro coração, né? Então, eu sempre só colocava na minha cabeça. Eu lembrava que eu sou bela do jeito que eu sou. Então, não preciso ficar mal por isso. Mas, claro, né? Que se for algo maior, grave, eu deveria, né? Levar às autoridades, porque realmente é uma coisa que deve, né? Se observar, né? Então, Tânia, como você estava falando, a gente tem uma presença aqui no Brasil, como o filme da Pequena Sereia. Que a Pequena Sereia, na princesa da Disney, ela é branquíssima, com os cabelos lindos, ruiva. E quando botou assim, a Pequena Sereia no live action, ela era morena. Foi a maior polêmica. Foi o maior hate porque ela era Foi a morena. maior polêmica, todo mundo dizendo, ai, que Pra live você aqui. ver que aí já vem essa questão também do estereotipo, né? De que as princesas devem Devem ser ser. loiras. Se você parar pra Morena, pensar, maravilhosa. quase não tem nenhuma princesa negra. Assim, eu já vi a Jasmine, né, que é tipo indiana, aquela da Princesa e o Sapo. E a Moana. Pocahontas, Mas assim, a Mas maioria são sempre loiras e estereotipadas. brancas. Aham, Exatamente. sempre E essa seguindo um padrão. quando a Disney colocou mesmo a Princesa Sereia versão negra, meu Deus, eu entrava nos Foi comentários. todo um choque pra todo mundo. Eu entrava nos Foi, achou que o comentários. Twitter todinho comentando. Teve uma pessoa que comentou assim, não é racismo. Sempre começa com aquele papo. não é, racismo. mas é sempre Mas um soltando racismo. aquela frase polêmica, não é racismo. Mas assim, se a princesa é de tal jeito, então o live action, eu não sei como é que Live foi. action. É isso aí. Deveria ser igual a princesa. Porque assim, tipo, a princesa é branca, então deveria ser branca. Não Sempre tem é porquê. isso. Aí, Que frio. paulada neles aí. É sempre o Comentários. hater porque a princesa é morena. O que é que tem que a princesa é negra? Deixe ela. E quanto a isso, a gente tá se aprofundando aqui no caso e vendo o quanto é real e acontece no nosso dia a dia, né? Mas eu acho que agora partindo para algo um pouco mais sério, isso deve ser solucionado. E não vou falar que eu acho, mas eu tenho certeza, e isso é notório por todos,
que quem deveria solucionar o problema da desigualdade social, ou ao menos amenizar, é as pessoas que estão no cargo político. É o governo estadual, federal. E, infelizmente, eles são os maiores causadores da desigualdade social. Se você parar para pensar, tem muito pouco, tipo, vereador, assim... Sem citar nomes. Não, vereador, prefeito, assim, governador. Quase nenhum é negro. Mas, assim, uma situação que eu enfrentei outro dia, que foi boa, assim, né, pra mim, é que eu não sei explicar. Mas, assim, a minha tia, ela se tornou vereadora lá na Patioba, parece. E ela é negra também. Patioba é o que? É um estado? É não disso? É lá. É fora Sergipe. Já entendemos. Isso. Aí ela se tornou vereadora negra, assim, né? Então, assim, pra gente, não só pra minha família, né? Pra lá, né? Pra Patioba também, é uma representação, assim, muito forte, né? Porque geralmente no cargo, né? Só tem gente branca, né? Assim. E de alto poder executivo. Exatamente. E algo que a gente diz o quanto é importante ter pessoas negras, enfim, de grupos minoritários, mas é aí onde a gente vê o quanto isso é preocupante. Porque eu acho que não é necessário ter uma pessoa negra para responder pelo povo brasileiro. Negro. Eu acho que não é necessário ter uma vereadora travesti para poder lutar pelos direitos das pessoas. Eu acho que deveria ser lutar. Exatamente, todos tinham que lutar igual. pelo mesmo direito, porque os direitos humanos exigem isso. É aí onde a gente vê o quão preocupante é. Porque uma pessoa que de alto poder executivo, que também tem grandes poderes legislativos, né, poderiam lutar por todos, que é o que deve ser feito diante da lei. E sempre é necessário uma luta, né? Porque para uma pessoa negra estar lá, é mais uma luta. É verdade. Para uma pessoa do público LGBTQIA+, estar lá, é mais uma luta. E, inclusive, mulheres, né? Porque quando uma mulher vai... Eu digo porque aqui em Aracaju agora temos a presença da vereadora Moana Valadares, né? Que tem sido uma vitória para o público da mulher aqui, né? As mulheres, né? Sim. Então, eu acho que não é necessário, sabe, ter essa luta para mais uma mulher estar lá. Claro que é uma vitória ter uma mulher lá que pense na gente também. Porque tá representando. Mas quando um homem também poderia lutar por todos, né? Exatamente. E também temos a nossa prefeita, Emília Correia, que também é uma mulher que luta pelos deveres e direitos de toda mulher. Que deve ser cumprido e que deve ser geralmente cumprido, não exatamente. é, né? Porque eu digo... Não posso falar nomes, né? Mas, assim, todos sabem que a antiga gestão, quando deveria ser cobrado, não era cobrado, quando algo deveria ser feito, não era feito. E que a gente também tem que desmistificar esse pensamento de que é necessário um prefeito ou um vereador estar lá. Claro, que eles que respondem pela gente, né? Mas a gente também tem que cobrar, também tem que correr atrás de quem pode fazer algo. Exatamente. Voltando à educação, a antiga gestão e a possível gestão também pode ou não pode Melhorar. atrasar os salários dos professores. Deveria melhorar bastante, porque a educação principal faz parte da casa dos professores. Se não existissem professores, não existiria educação. Tanto que muitos ficam em greve, né? Exatamente. Mas aí eu também tenho um ponto que vem contradizendo quanto a isso. Por quê? Se tudo começa pela educação, eu acho que os próprios professores também podem lutar um pouco mais. Eu falo isso dos professores públicos. Porque, como eu falei anteriormente, logo no início, que eu já estudei, né, durante um período em um colégio estadual daqui. E não permaneci justamente por conta disso, porque a carga horária de professor não era cumprida. Os professores iam quando queriam. E assim, vai botando atestado e eles não podem ser expulsos, porque são professores concursados, mas que não faz o que deve ser feito. Exatamente. Entendo que muitos são desmoralizados, desrespeitados, mas isso não justifica o fato de que eles devem cumprir o seu papel. Porque tem outras pessoas precisando, né? Deles também, né? Com certeza. Os alunos. Então, você acha que o governo tem um papel principal? Lógico, mas também tem várias pessoas que podem ajudar que a educação melhore no Brasil. Certo, Kézia? Isso aí, então deve ser cobrado de todos, né?
não só daqueles que governo federal, assim, mas também devemos cobrar dos nossos prefeitos, dos nossos vereadores, E que a é gente por mesmo. que é por nós que eles estão Exatamente. lutando, né? E é isso, pessoal. Chegamos ao final de mais um podcast. Obrigada a vocês que assistiram até aqui. E os nossos episódios estarão disponíveis no Spotify e YouTube. Eles estão, o link, né, estão disponibilizados lá na bio do nosso Instagram. Como é o Instagram? Pode. Arroba PodPapoCast, Mas tá será que certo? pode dar um spoiler, Kézia, sobre tudo? Não vamos dar um spoiler sobre Vem os novidade próximos por aí, episódios. Vem novidade por aí. E eu quero que você assista e nos acompanhe. Obrigada. Tchau, Tchau. pessoas.